Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre esta obra, a obra chamada Deus, escrito por Adolf Geshe. Nessa obra, Adolf Geshe, ele vai falar para nós algumas coisas interessantes acerca de Deus, né? Ele vai no início da obra dele, ele vai nos falar de Deus é não somente uma questão teológica, mas sim também uma questão antropológica, visto que Deus ele não é apenas uma ideia da teologia, apenas uma ideia filosófica, podemos assim dizer, mas é também uma ideia antropológica, porque a partir da hora em que tu fala acerca de Deus, acerca de quem é Deus, tu automaticamente também cria uma função para o ser humano, uma função para o homem. Então, falar de Deus é também, de alguma maneira, falar de uma definição relacional com o homem. O homem, ele passa a estabelecer uma certa relação com Deus, no sentido de uma função a ser cumprida, a partir da hora em que tu tem uma concepção de Deus. Portanto, segundo Adolf Geshe, nessa obra Deus, a partir da hora em que você cria uma imagem distorcida acerca de Deus, você acaba também de alguma maneira criando uma imagem distorcida do homem, do que é o ser humano, do papel do ser humano. Por exemplo, a partir da hora em que você cria uma imagem de Deus como uma espécie de imperador espiritual, universal, uma espécie de imperador de todo o universo, você cria uma imagem também do homem como sendo um mero escravo desse ser superior. Porque em um império não existe cidadania, no sentido que nós o conhecemos dentro de uma democracia. Em um império, o imperador, ele é proprietário de pessoas e de objetos. Pessoas no sentido de os indivíduos que moram dentro do império dele, e objetos no sentido de as casas onde essas pessoas moram, no sentido de os objetos, as roupas que essas pessoas usam, entendeu? Então, por isso que se tu tem uma imagem de Deus como um imperador, você automaticamente vai ter a imagem de um ser humano, do ser humano, como sendo um ser objeto desse ser superior. O ser humano, ele passa a não ter mais nenhuma relação pessoal com o Criador, ele passa a não ter mais nenhuma relação dialógica com o Criador. O ser humano, ele passa simplesmente a receber ah, as ordens desse Deus, desse imperador celestial, e ao homem cabe apenas obedecer, sem questionar, sem indagar, sem ver até que ponto esses mandamentos divinos são o correto para a vida dele, sem ter uma relação de fato dialógica com Deus. Para você ter uma relação dialógica com uma outra pessoa, você precisa, no mínimo, que essas duas pessoas elas valorizem-se mutuamente. Mas se tu tem uma imagem de um ser superior, em que ele é um imperador, uma espécie de imperador, você passa a não mais conseguir dialogar com esse Deus. Você passa apenas a obedecê-lo como uma espécie de escravo, obedece ao seu Senhor, e você passa dessa maneira a não conseguir interagir direito com esse Deus, com esse imperador, com esse ditador, poderíamos assim dizer, chamado Deus, né? Porque essa é a imagem falsa que acaba sendo criada em cima de Deus como uma espécie de ditador liderando uma ditadura, em que todos os seres humanos nada mais são do que indivíduos que fazem parte dessa ditadura como meros receptores do domínio desse ditador. Por outro lado, não podemos nos esquecer também que Deus, ele não é um escravo com superpoderes. Ou seja, Deus não é aquele escravo com superpoderes que muita gente imagina, em que eu vou lá, esfrego a lâmpada do Aladim e dali sai um gênio disposto a realizar 3 desejos. Muita gente tem essa imagem distorcida também acerca de Deus como um mero escravo, um escravo com superpoderes, um Deus como alguém que vai fazer tudo o que eu pedir. Tudo que eu pedir, tudo que eu mandar, podemos assim dizer. Eu vou fechar os olhos, vou fazer um pedido para Deus e puf,
aquilo vai se tornar realidade. Isso não é Deus. Deus, ele é o Criador do universo, dos céus e da terra, disposto a estabelecer uma relação dialógica com o ser humano, não como de um superior em relação a um subordinado, de um superior ditatorial com relação a um subordinado inferior, inferiorizado, objetado, mas sim como alguém que de fato deseja ter um contato vivo e eficaz e real com o ser humano, no sentido de arrazoar com o ser humano. Nos profetas do Antigo Testamento, na Bíblia, há, em determinado momento, Deus falando: arrazoem comigo. Arrazoar significa debater, dialogar, conversar. Para você poder, de fato, conversar com Deus, você não pode imaginar Deus como estando acima do ser humano, no sentido de alguém ditatorial, alguém que apenas dita as regras e você só tem que obedecer essas regras e ponto final, e nem no nível abaixo do ser humano, como alguém que tem, como um escravo que tem superpoderes e cabe a você, como senhor desse escravo, dar as ordens, ordenar, ditar as regras, e dessa maneira o seu escravo espiritual apenas obedece a você. Não, nenhum dos dois exemplos é Deus, de fato. O Deus verdadeiro é aquele que tem todo o poder, é todo poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, está em todo lugar, sabe de tudo, mas ao mesmo tempo é alguém que está disposto a estabelecer uma relação dialógica entre Deus e o ser humano, no sentido de conversar, debater, investigar, enfim, ter uma comunhão verdadeira, uma comunhão de pai e filho, uma comunhão amorosa. Dito isso, podemos falar então dessa obra de Deus do Adolf Guesche. Então, o Adolf Guesche, ele fala no sentido de a questão de se Deus existe ou se Deus não existe. E ele vai dizer que essa não é a questão primordial de se Deus existe ou se Deus não existe. E existe uma outra questão que deve vir antes dessa, que é a questão do quem é Deus. Né? Quem é Deus? Porque se você perguntar se Deus existe, isso não vai responder necessariamente a questão de quem é Deus. Né? Deus pode existir, mas ele pode ser também um ser cruel, ruim, vingativo, e nesse caso não adiantaria de nada Deus existir. O que adianta Deus existir se ele é uma pessoa ruim? Então, Adolf Guesche, ele vai colocar acima da questão de se Deus existe ou não, ele vai colocar a questão de quem é Deus, a personalidade desse Deus, a natureza desse Deus. E ele vai dizer que a personalidade de Deus deve vir antes da pergunta se Deus existe ou não. Mas acima da pergunta de quem é Deus, deve vir também a pergunta de como falar ou como fazer, de fato, a pergunta sobre Deus. Ou seja, a maneira como tu faz a pergunta, ela está acima, né, da resposta. No sentido de que a pergunta, a maneira como você elabora a pergunta, de alguma maneira, ela vai direcionar você a uma determinada resposta. Então, o cômodo, ou seja, como falar de Deus, deve estar acima das perguntas anteriores, sobre quem é Deus e sobre se Deus existe ou não. Depois vem a questão do ubi. O ubi significa onde Deus está. Né? E aí, o autor, o Adolf Guesche, ele vai nos apresentar que Deus, ele está em um lugar. O lugar de Deus não é o céu, a terra, o universo, o cosmos, enfim. O lugar onde se deve procurar Deus numa investigação teológica verdadeira deve ser na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele passa a ser o lugar natal de Deus. Jesus Cristo é o lugar onde de fato Deus se fez carne e habita entre nós e se torna dessa maneira compreensível. É quando você vê Deus em Jesus Cristo que você passa de fato a compreender Deus. Você não pode compreender Deus se Deus não se fizer compreensível a você. Se Deus permanecer acima da nossa capacidade de raciocínio, você passa a não conseguir de fato sequer saber se Deus existe ou não. Mas a partir da hora que Deus se faz carne
e habita entre nós, ele se torna de alguma maneira num ser compreensível, num ser apreensível, em alguém capaz de ser compreendido pela nossa mente finita humana. E então, lá no final, o autor ele vai falar sobre aprender Deus no sentido de Deus como Ele é, e não como alguém que a gente gostaria de fazer dele, e sim Deus como Ele é. E aí, de novo, ele vai nos remeter a Jesus Cristo como sendo, de fato, o objeto genuíno de investigação acerca de quem é Deus. Depois, em determinado momento, no último capítulo, no capítulo 4, na verdade esse livro tem 5 capítulos, né, 5 capítulos, mas no capítulo 4 ele vai falar por que crer em Deus. E aí ele vai falar: cremos em Deus porque existem aqueles que não creem. Ao contrário do Deus falso, que é ditatorial, que obriga todos a crer nele, senão a pessoa morre, senão a pessoa é castigada, senão acontece algo terrível com a pessoa, o verdadeiro Deus, ele permite não ser crido, não ser acreditado, ele permite que as pessoas duvidem até mesmo da existência dele, sem que nada aconteça a essas pessoas. Por exemplo, os ateus, eles não acreditam em Deus, e mesmo assim você tem ateus que vivem uma vida longa, saudáveis, bem-sucedidos economicamente, assim como tem religiosos saudáveis, bem-sucedidos economicamente, assim também existem ateus com essas mesmas características. Então, com isso, Deus, o verdadeiro Deus, nos ensina que crer nele não é uma obrigatoriedade, e sim uma possibilidade. Você pode ou não acreditar em Deus, existe a opção de crer ou de não crer em Deus. Existe também o segundo item aqui: eu creio em Deus porque nasci num ambiente cristão. E aí ele vai nos levar à seguinte reflexão: se nós de fato tivéssemos nascido em um ambiente não cristão, será que nós acreditaríamos em Jesus Cristo? A resposta é não. Se eu tivesse nascido em um lar hindu, eu acreditaria nos deuses da Índia. Se eu tivesse nascido num lar islâmico, eu teria acreditado no Alá, né, que enviou o profeta Maomé. Se eu tivesse nascido em um lar de qualquer outra religião, eu teria venerado os deuses daquela religião e respeitado os mensageiros daquela religião. Então eu não seria um cristão, eu não acreditaria em Jesus Cristo, eu nem saberia sequer que algum dia existiu um homem chamado Jesus Cristo. Eu creio em Deus porque Jesus Cristo existe. Isso também é um dos capítulos que ele vai falar. É em Jesus Cristo que a pessoa de Deus pode ser de fato observada, analisada, compreendida, estudada, segundo o autor Adolf Geshe. Depois ele vai dizer: eu creio em Deus porque essa fé me constrói. E no final, eu creio em Deus porque Deus é o que Ele é, né? E então depois ele vai falar sobre a idolatria. E o conceito de Adolf Geshe acerca da idolatria é que a idolatria é eu passar a ver Deus como imagem e semelhança minha, eu passar a ver Deus como alguém limitado às minhas ideias, às minhas superstições, às minhas religiões, às minhas certezas, às minhas convicções. Deus, ele está acima disso. Deus, ele já existia antes de eu nascer, e Deus já existia antes das minhas convicções pessoais existirem. Então Deus não está sujeito às minhas convicções ou às visões que eu tenho dele. Deus está muito acima disso. Portanto, Deus está aberto ao diálogo. Deus é uma ideia totalmente aberta ao diálogo. E qualquer tentativa de prender Deus a um determinado conceito, a um determinado arrazoado, significa tornar Deus numa idolatria, num objeto de idolatria. Você não está mais venerando Deus, você está venerando aquela imagem que você criou de Deus. E isso também é uma ideia que podemos ver na obra Ser ou Ter, escrita por Erich Fromm, né, o grande filósofo Erich Fromm, que alguns pronunciam como Erich Fromm. Na verdade, pela lógica, é Erich Fromm, é um nome alemão, né? Então tá aqui, pessoal, mais uma obra, a obra Deus, escrita por Adolf Geshe. Então compartilhem esse vídeo, deem o joinha, né? Enfim, deem os seus comentários. Você acredita em Deus? Como Deus é para você? Como você concebe Deus? Como é que é Deus na sua visão pessoal? Um forte abraço e até mais.